beijo com a paz do Senhor. Também cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Vou prestigiar o pregador essa noite, adorando o Senhor, amém? 6 do branco. Quem souber esse louvor, por favor, vamos adorar junto, amém?
nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos podem retornar aos vossos assentos. Aqueles que trouxeram a Bíblia e a cidade, por gentileza, no início do Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 6. Louvado seja Deus. Quero agradecer a oportunidade que tenho nessa noite de, juntamente com essa igreja, louvar e bendizer ao nome de Jesus. Eu quero agradecer ao pastor Marcos Romano, também ao irmão Adenilson, que nos confiou essa tão grande responsabilidade. Ainda é hoje que está começando, Deus venha nos abençoar, os demais obreiros, aqueles que acreditam na chamada que Deus colocou na minha vida, amigos, Diogo, Eliseu, a minha mãe que também está aí, o Fábio que está atrás, o Éder, até você, né? Deus abençoe a sua vida, e a todos os irmãos, e também aqueles que estão nos visitando. O texto sagrado está escrito assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, de todos os evangelhos que nos narram a história de nosso Senhor Jesus Cristo, João é o que mais enfatiza o crer. A palavra crer aparece 98 vezes somente dentro deste evangelho. E é sobre o crer que está fundamentada o texto ouro do Novo Testamento, o capítulo 3, versículo 16, o texto mais conhecido da Bíblia, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho não para condenar o mundo, mas sim para salvar. E aquele que crê não será condenado, porém o que não crê já está condenado. O evangelista Lucas, ele revela a missão de Jesus na terra. Ele diz que o Senhor veio salvar e buscar o que se havia perdido. Eu quero chamar a sua atenção nessa noite, que você me empreste agora o seu coração e um pouco do seu intelecto, para entender quem estava perdido. Você vai entender que nós não era para estarmos aqui. Eu não era para estar aqui, nem você está aqui. Primeiramente, eu quero que você entenda que você é um ser tricotômico. O ser humano, ele é tricotômico. O que é isso? Ele é dividido em 3 partes. Ele tem um corpo, tem alma e tem espírito. O corpo do homem, com o passar do tempo, ele é vencido pelas doenças, pelo cansaço físico. Chega um momento da sua história, da sua caminhada nessa terra, em que o corpo não aguenta mais e acaba perecendo. Porém, o espírito do homem e a sua alma, ela é eterna. O espírito e a alma do homem, ela não morre, ela vive eternamente. E antes, porém, o espírito do homem, depois que o seu corpo perecia, ele descia à sepultura e só poderia ir para 2 lugares. O primeiro deles é um lugar terrível, um lugar de tormento, um lugar conhecido por todos aqueles que já leram a Bíblia Sagrada. Esse lugar se chama inferno. O inferno não é um lugar fictício, um lugar imaginário, um lugar simbólico, mas o inferno é um lugar real. Tanto que Jesus, nas suas pregações, ele fala mais sobre o inferno do que sobre o céu. O inferno é um lugar preparado para o diabo e para os seus anjos, e para todos aqueles que negam a obra realizada por Cristo na cruz do Calvário. O inferno é um lugar de tormento, onde as pessoas que vão para aquele lugar, elas nunca mais terão saída, elas nunca mais terão descanso. O tormento neste lugar é um tormento incessante,
é onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Este é o lugar chamado inferno. Porém, esse lugar era dividido por um grande abismo. Há outro lugar chamado paraíso, e também conhecido como seio de Abraão. Este lugar ia para todos aqueles que esperavam a promessa do Senhor. Todos aqueles que confiavam na sua palavra descia a sepultura e esperavam o Senhor e cumprir a sua promessa nesse lugar de descanso, chamado seio de Abraão. Porém, no seio de Abraão, a glória de Deus não era manifestada, porque nós sabemos, ao ler a Bíblia Sagrada, que o trono da majestade de Deus não está nas profundezas, não está embaixo, mas está em cima, está no céu. O céu é o lugar onde está o trono da majestade de Deus. Isso significa que todos aqueles que desciam a sepultura estavam separados da glória de Deus. E por que isso, pregador? A Bíblia nos fala, no capítulo 3, versículo 23, na epístola de Paulo aos Romanos, que por causa do pecado, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Aqui eu vejo a força que há no pecado. No capítulo 12 eu vejo Deus falando que nem a altura, nem a profundidade, nem o passado, presente, futuro, nem o anjo, nem os anjos, nem os principados, nem criatura alguma pode separar o homem e o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porém, o pecado separa o homem de Deus. O pecado, ele entrou na humanidade através de um homem, e a força do pecado na vida deste homem acabou trazendo sofrimento, a dor, a angústia. Tudo aquilo que você passa é motivado pelo pecado, que talvez não foi você que cometeu, mas por causa do pecado de Adão. A Bíblia mostra o pecado adentrando em Adão, e o pecado não adentra somente na vida dele, fazendo ele sair do paraíso, mas também na vida dos seus filhos. O pecado adentrou no coração de Caim, e a inveja tomou conta do seu coração, a ponto, irmão Adão, de ele matar o seu irmão Abel. Porém, o pecado ainda continua se alastrando na humanidade. A Bíblia Sagrada fala que Deus acendeu a sua ira contra a terra, mandou o dilúvio, destruiu a terra. Porém, depois do dilúvio, o pecado também adentra na vida daquele homem que era justo, chamado Noé, e usa a sua boca para amaldiçoar o seu próprio filho. Deus também manda o seu juízo para a cidade de Sodoma e Gomorra, destruindo ela com fogo e enxofre. E olha um homem, separa ele, um homem chamado Abraão, que porém o pecado usa a sua boca para enganar o rei, enganar a Faraó. Porém o pecado não usa somente um engano na vida de Abraão, mas na vida de Isaac e também na vida de Jacó. Os três enganaram outros homens, e Isaac foi enganado pelo seu próprio filho. Porém, o pecado também adentrava na vida daquele homem que era chamado na Bíblia, qual o próprio Deus deu testemunho, Davi, o homem segundo o meu coração. Porém, o pecado derrotou Davi, e não só derrotou Davi pela prostituição, mas também Sansão e Salomão. Sansão acabou perdendo seus 2 olhos, Davi perdeu 4 filhos, teve uma filha violentada, e Salomão, depois da sua morte, ainda viu seu reino sendo dividido, sendo separado na mão dos seus filhos. Até mesmo os profetas de Deus. Isaías, ele diz: ai de mim que estou perecendo, pois eu sou de lábios impuros. Ele estava falando: eu sou. O pecado acabou dominando meus lábios, a minha língua. Eu não consigo controlar a minha língua. Eu falo palavrão, eu fofoco contra a vida do meu irmão, eu digo coisas impuras. O pecado tinha dominado todos os homens. E por causa do pecado, o homem está agora separado de Deus. E o diabo havia feito então uma aliança com a morte, pois a Bíblia diz que o salário do pecado é. Então todos que nasciam acabavam morrendo. Todos aqueles que viviam, mesmo sendo fiéis ao Senhor, acabavam sendo vencidos pela morte. E a Bíblia Sagrada fala então de uma visão de João, no capítulo 5 do livro do Apocalipse. Ele olha e ele vê um livro que está selado por dentro e selado por
ele não vê ninguém que é digno de abrir o livro, pegar o livro nas suas mãos e desatar os seus selos. Ninguém é digno de nem somente olhar para aquele livro. Isaías, quando ele tem a sua visão transcendental, ele depois dessa visão, ele diz que ouviu o seu clamor que dizia: e agora, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? A Bíblia fala em Provérbios, no capítulo 27, versículo 20, que duas coisas nunca se fartam. A primeira delas é o inferno, e a segunda era a morte. Até mesmo aquele que pregava com autoridade, e que a Bíblia disse que ele é a voz que clamava no deserto, teve a sua cabeça decapitada e colocada a prêmio nas mãos da amante do rei Herodes. A morte derrotava todos, a morte vencia todas, porém ela encontrou um. Porém a morte encontrou um dia. E quando ela encontrou ela até tentou prendê-lo. Ela até tentou prendê-lo nas cadeias. Porém só foi por 3 dias, Gil. Porque foi somente por 3 dias. Porque ao terceiro dia ela não suportou mais. E quando João estava chorando, chega um dos anciãos e diga: João, não chores, porque eis aí o cordeiro que foi morto, mas que hoje vive para todo sempre. Mas como é este? Eu vou falar como ele é. O seu rosto resplandece como o sol, o seu cabelo é branco como a alva lã, os seus olhos são como chama de fogo, a sua roupa é branca de linho fino e cingida com um cinturão de ouro, os seus pés são como latão reluzente, como se tivesse sido refinado de uma fornalha, e a sua voz é voz como de muitas águas. Que que tem a sua sede, salpicada de sangue, e que está presente aqui e na santa lei, e que tira o pecado do mundo. Olhe bem para mim, eu vou contar a história. Sexta-feira foi o dia em que a esperança já não existia mais. Sexta-feira é o dia das lágrimas. Sexta-feira é o dia da humilhação. Sexta-feira é o dia da luz parada e dos bofeteadas na sua face. Sexta-feira é o dia que todo mundo escarnece de você. Sexta-feira é o dia que todo mundo murmura de você. Porém a sexta-feira termina. Levanta a sua mão direita para receber algo de Deus. A sexta-feira da sua vida, a sexta-feira da humilhação, a sexta-feira da depressão, a sexta-feira da angústia, da aflição, essa noite vai passar. Essa noite vai passar. A sexta-feira está passando. O domingo está chegando. O domingo vai chegar na sua história. Olha bem para mim. A Bíblia fala que quando chega no domingo, o que acontece? Marta e Maria Madalena, Maria mãe de Jesus, foram até o sepulcro. Porém, na sexta-feira diz a Bíblia que elas prepararam então perfume, bálsamos, aromas, para ir até o túmulo, irmã, e depositar ali no túmulo de Jesus. Mas quando elas estão caminhando, quando elas estão indo em direção ao sepulcro, o sepulcro, qual era o sepulcro novo, qual Jesus foi ali colocado, quando elas estão indo para o sepulcro, uma está conversando com a outra, e falando assim: como nós vamos remover aquela pedra? Aquela pedra é tão grande, como nós vamos remover aquela pedra? E quando elas estão chegando no sepulcro, elas se deparam com o varão de branco. E o varão de branco diz: por que buscais
está vivo. Eu vou te explicar para você o que Deus está querendo dizer para você. Você veio aqui neste culto parecendo que veio a um sepulcro, achando que a sua vida espiritual está morta, achando que a sua chamada está morta, achando que a sua família está morta, achando que tudo que Deus prometeu está morto. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: porque você está achando que está morto, porque é aquilo que eu falei que vai viver, aquilo que eu falei que está vivo na sua vida. Se você acredita nisso, pegue na mão desse irmão que está ao seu lado, pegue na mão dele, pegue na mão dele. É o domingo da sua história nessa noite. Feche seus olhos que eu sinto algo profético da parte de Deus para dizer para você. Hoje é domingo. Domingo é um dia profético. E o 3 na Bíblia é o 3. É o número da ressurreição. 3 na Bíblia é o número da ressurreição. Estamos no dia 3 de novembro, no mês que é 3 vezes o número 3. Segura na mão desse irmão que está ao seu lado. Eu vou dizer 3 e a glória de Deus vai tomar a sua vida. Eu digo 1, a sua história não será a mesma nesse congresso. A partir dessa noite Deus vai restaurar a sua chamada e ressuscitar os seus sonhos. Eu digo 2, Deus vai ressuscitar os seus filhos, seu pai, a sua mãe, aquele que você tanto pede. 2,5, os coveiros e murmuradores de plantão. Já havia tempo de ir embora, mas agora não vai ter mais tempo, porque eles vão ver Deus te ressuscitando nesse congresso, nessa noite. Deus, receba nessa noite o poder de Deus agora. Você que tem glória, fala glória. Você que é batizado no Espírito Santo, pode ser cheio nessa noite. Sinta a glória de Deus. Olha o que aconteceu. Quando as mulheres voltam do sepulcro, elas vão até o discípulo, irmão Visível, e chegam até os discípulos e falam que ele ressuscitou. E quando essa palavra entrou aos ouvidos de Pedro e João, eles foram correndo até o sepulcro. E diz a Bíblia que João foi um pouco mais rápido, chegou na frente. E depois, quando Pedro chegou, eles perceberam algo diferente naquele sepulcro. Não era só a pedra que estava removida. Eu vou explicar para você o que aconteceu. Quando Jesus saiu da cruz, o seu corpo foi envolto, foi colocado sobre um lençol sobre ele. Eu vou te explicar assim. O corpo de Jesus foi colocado em um lençol, de uma maneira que ele sozinho, mesmo se ele estivesse vivo, ele não conseguia se desatar. Era necessário alguém para desatá-lo, aquele lençol. Porém, quando Pedro e João, eles chegam até o sepulcro onde Jesus está, o lençol está lá. E o lençol que estava sobre a sua cabeça estava em um lugar separado. Porém, o mais chocante, o mais interessante de tudo isso, é que quando eles olharam o lençol, eles creram. E por que eles creram, Adão? Porque aquele lençol, ele não havia sido desatado, Júlio. Ele estava intacto, ele estava dobrado. O corpo de Jesus
estava assim dentro do lençol, estava envolto. Porém, o seu corpo, ao terceiro dia, saiu. O lençol que estava com o seu corpo, desapareceu o corpo. E quando batia no lençol, eles perceberam que o corpo não estava mais. Mas o corpo estava, o lençol estava intacto. O lençol não foi desenrolado. O lençol não foi desataviado. Ele estava intacto. E eles percebem como que o corpo dele saiu daqui. Como que ele fez isso? Quando João viu aquilo, diz a Bíblia que ele creu. A ressurreição na sua história depende só de uma coisa: se você crê de verdade nessa noite. Sabe o que vai acontecer? O lugar onde as pessoas acharam que você estava morto, que te envolveram, o diabo talvez te envolveu em algo que ele falou: você nunca vai sair desse laço que eu fiz para você. Mas ele vai ter uma surpresa, porque quando ele for até onde foi colocado você ataviado, ele vai bater e não vai te encontrar lá. E eu te digo uma coisa: lá tem uma placa lá escrita: ele já ressuscitou. Ele já ressuscitou. O domingo já chegou na sua vida. O domingo chegou. Só quem acredita nisso, que o domingo chegou na sua história. Então, por um minuto, levanta a sua mão para cima. Eu vim aqui nessa noite falar para a Assembleia de Deus de Santinês que o Cristo que nós pregamos é o Cristo que está vivo, é o Cristo que já não está mais morto, ele está vivo. E se ele está vivo ainda, ele cura. Se ele está vivo ainda, ele salva. Se ele está vivo ainda, ele levanta missionário. Se ele ainda está vivo, a sua chamada está de pé. Quando eles olham para o túmulo e eles creem, olham para o lençol que ele estava ataviado o seu corpo, e não encontram mais o corpo do mestre. Foi aberto o entendimento da Escritura para eles. Aquilo que Jesus falava para eles, que entrava com o ouvido, Fábio, e saía pelo outro, eles começaram a entender. Eles ainda não haviam entendido. Entendido o que, Pedro? Que a morte de Jesus rasgava o véu que separava você de Deus. Eles não haviam entendido que a morte dele, o sangue dele separava eles de Deus. E quando Jesus morreu, diz a Bíblia que o véu se rasga de alto a baixo. Eu vou te explicar como era o culto do Antigo Testamento. O culto do Antigo Testamento não era como hoje. Hoje você pode sentir a presença de Deus. Hoje você pode buscar o batismo com o Espírito Santo. Hoje você pode falar em línguas, profetizar, curar. Você pode tudo isso. Você pode dobrar os seus joelhos e ter certeza que Deus está ouvindo a sua oração. Mas sabe como era o culto do Antigo Testamento? Era diferente. O culto do Antigo Testamento, se fosse hoje, esse tempo, você ia ficar aí no seu banco. E aqui, diante dessa subida, dessa escada, ia ter uma grande cortina. Uma cortina que ia separar você do lugar santo. E o lugar santo era somente os obreiros que iam poder ficar. Era somente os sacerdotes que poderiam ficar. Ver a mesa com os pães da preposição, ver o candelabro. Era somente os obreiros. Imagine um culto em que você está diante de uma cortina e você não pode ver os obreiros pegar o pão da preposição e ofertar a Deus incenso no altar de incenso de adoração. Imagine um culto em que você não pode adorar, você tem que entregar a sua adoração ao sacerdote
para o sacerdote entregar a Deus. Porém, imagine que dentro deste lugar santo existia ainda um outro lugar chamado Santo dos Santos, e somente um homem, uma vez no ano, poderia entrar nesse lugar. E esse lugar era o lugar onde descia a Shekinah de Deus, onde Deus se manifestava no meio dos querubins. Porém, no Deus era só uma vez no ano. Imagine um culto em que somente o pastor pode ouvir a voz de Deus. Imagine um culto em que somente o pastor pode falar tete a tete com Deus. Imagine um culto em que somente o pastor pode ser usado por Deus. Era assim o culto do Antigo Testamento. Mas quando Jesus disse: Pai, eu te dou meu Espírito, porque a morte não conseguiu vencê-lo, a morte não conseguiu derrotá-lo, ele disse para os seus discípulos: eu sou aquele que tem o poder de dar a minha vida e torná-la ter novamente ela. Quando ele diz: eu entrego nas suas mãos o seu Espírito, diz a Bíblia que o véu do templo se rasga, e agora eu e você, com ousadia, pelo sangue de Jesus Cristo, podemos adentrar a presença de Deus. Faz tempo que talvez você não sente a presença de Deus, mas nessa noite você pode sentir. Nessa noite você pode sentir a presença. Há quanto tempo você não derrama uma lágrima? Há quanto tempo você não fala uma língua? Mas nessa noite você pode sentir a presença de Deus. Só que quer sentir a presença dos seus olhos. Deus te trouxe a esse congresso para reavivar a sua história. Feche seus olhos da maneira que você está. Eu quero convidar o Eliseu agora. Vem aqui, Eliseu, louvar o mundo. E eu quero que você ouça o que Deus vai falar com você agora. Feche seus olhos, porque agora é algo de você e Deus. É algo que Deus vai curar o seu coração e a sua alma. A alegria que não está mais no seu coração, as angústias que tanto te aflige, a falta de fé e de confiança em Deus. Imagine Deus aqui agora, cara a cara, falando com você. Imagina Deus tomando o meu microfone agora, querido. E Ele tem algo para falar com você nessa noite. Escute a voz dele falando com você. Filho, tudo que eu queria era falar contigo, mas tempo pra mim você não tem. Tudo que eu queria era ser o seu amigo, mas o meu espaço você preencheu também. Nunca mais conversamos de madrugada, e em soluço já não ouço a tua voz. Que saudade eu tenho das nossas conversas e dos segredos que haviam entre nós. Foi por isso que eu fechei aquelas portas, pra ver se você lembrava de mim. Já não dá mais pra viver nessa diferença. Não, meu Deus, não suporto mais viver assim. Os seus negócios são mais importantes do que eu.
de meu amigo. Que saudade, eu estou com você. Marquei esse encontro porque eu precisava conversar contigo. Queremos te voltar, de se arrepender. É tempo de reatar a nossa amizade. É tempo de chorar e de se converter. Ainda quero ser o seu amigo de verdade. Você que quer reatar a sua amizade com Deus nessa noite. Você que faz tempo que não sente a presença de Deus, sai do seu lugar que eu quero orar por você. Era falar contigo. Você que quer voltar a sentir a presença, sai do seu lugar que eu quero orar por você. Hoje já não tem tudo que eu queria. Essa vida primeiro Era ser o seu amigo. Mas no meu Facebook você arrumou as amizades. No meu espaço você preencheu também. Filho, lembra quando a gente conversava de madrugada? Lá no cantinho daquela cama, você sempre me chamava de meu amigo. Eu tô com saudade de ti. Eu marquei este congresso porque eu precisava conversar contigo. Queremos te voltar, de se arrepender. Eu vim aqui pra gente reatar a nossa amizade. É tempo de chorar e de se converter. Se você quiser, a gente vai sair de mãos dadas pela Curitiba inteira. Vou te adorar. Ainda sou o seu amigo de verdade. Eu quero saber onde está a segunda alma que quer entregar a sua vida. Onde está a segunda alma que quer voltar para a casa de Deus? Em nome de Jesus, saia do seu lugar. Eu quero orar pela sua vida. Onde está você? Dá um sinal nas suas mãos. Oh, aleluia. Eu vim falar que só existe um caminho. E esse caminho se chama Jesus. E falar que só existe a vida, e a vida se chama Jesus. Você não pode sair daqui da mesma forma que você veio. Você sabe que a sua vida espiritual não está boa. Deus quer restaurar a amizade que Ele tinha contigo. Eu quero te convidar a sair do seu lugar agora. Eu quero orar pela sua vida. Aonde está a segunda pessoa que quer vir aqui à frente e receber a oração? Ainda eu tenho tempo. Eu tenho 3 minutos para orar pela sua vida. Em nome de Jesus, aonde você está? Levanta as suas mãos, eu quero conhecer você. Aonde está a segunda alma que quer entregar a sua vida a Jesus? O segundo convite é para você que está vindo da igreja. Você está vindo empurrado. Você está vindo porque você se acostumou a vir nos cultos, mas você já não sente mais a presença e a graça de Deus. Você acha que a sua história, a sua chamada, o seu ministério está bom. Eu quero te convidar também a vir aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida. Eu espero você. Eu tenho 2 minutos para orar pela sua vida. Aonde está você? Aonde está você que precisa reatar a amizade com Deus? Eu vou te
Levante as suas mãos para o céu, vamos orar por essa jovem. Oh, bendito seja o seu nome, Senhor. Pai, os céus estão em festa nessa manhã. Pai, tu sabes a simplicidade, Senhor, dessa palavra, Deus. Pai, mas eu vejo aqui vidas que estão entendendo, Senhor, que a sexta-feira já passou. Que essa noite estão crendo, Senhor, que não é somente um jargão de um pregador. Senhor, isso daqui não é somente uma palavra